Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Vamos sonhar juntos? Aqui é Raul Justilores, editor da Veja São Paulo, a Vejinha. E hoje a gente tem um grande arquiteto aqui para conversar com a gente, que é o Guilherme Torres. Ele é natural de Londrina, no Paraná, mas já está em São Paulo há um bom tempo. Tem trabalhado muito com obras corporativas, residenciais. Ele ficou muito conhecido, aliás, no início da carreira dele, com belas casas pelo sul do país e depois aqui por São Paulo. Mas nos últimos anos, ele ganhou muito destaque pela sede do escritório dele, que fica ali na João Moura com a Gabriel Monteiro da Silva, onde não há grade, não há muro e há um assento, belo assento, aliás, para as pessoas sentarem, é uma gentileza urbana, e fez o retrofit de uma antiga fábrica da Melhoramentos. E eu queria começar a perguntar para o Guilherme como foi essa experiência de retrofitar um prédio aí antigo. Oi, bem, retrofit é uma coisa muito interessante. Primeira coisa que eu acho fundamental lembrar é que retrofit não é uma reforma, simplesmente. Porque a gente fala essa palavra, é uma palavra que fica um pouco vaga às vezes, né? E você fala assim, mas o que difere um retrofit de uma reforma? Primeiro é você recuperar um prédio porque ele tem alguma importância. Não é? Seja justamente um aproveitamento histórico, né? Porque o prédio tem um tombamento, seja porque o prédio é uma construção muito sólida, né? Mas a ideia do retrofit é também fazer uma modificação de uso. Né? Então o que acontece? Todo prédio tem vida útil. Né? E essa vida útil vai ser dada em termos tanto da utilização primária dele, né? De repente ele perde aquela função, como também em relação à sua infraestrutura, né? Por exemplo, a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Ainda mais no nosso caso, a gente é muito acostumado a ter prédios totalmente ineficientes energeticamente falando, não é? Então o retrofit ele vem a atender esse tipo de necessidade. Você deixa o prédio muito mais contemporâneo, né? Agora, fazer um retrofit é um grande desafio, primeiro porque não existe essa compreensão do que é um retrofit, inclusive por parte de uma legislação. Não é? Então, nós como arquitetos temos que nos reportar aos órgãos públicos falando de reforma. Né? E o que acontece também que nós não temos um idioma comum para todos os órgãos. Então, com cada órgão você tem que adotar uma abordagem diferente e falar num idioma diferente. Dá um exemplo. Desdiz o outro. Por exemplo, como que você faz para explicar para um corpo de bombeiros que o Compresp não deixa você fazer uma abertura num prédio? É muito complexo isso. Derrubar umas paredes, ou talvez comprometer parte da fachada. Exato, porque o que acontece é bem isso, né? Os órgãos não se conversam e também não é possível a gente fazer uma reunião como a gente consegue fazer em uma construção que a gente faz do zero, que você consegue sentar todas as pessoas na mesa, não é? Quando a gente vai para aprovações, primeiro, você interpreta a lei mais como um professor, eu me sinto às vezes mais um advogado do que um arquiteto, porque você tem que entender o que aquilo está escrito, qual é o meandro da palavra, não o significado dela. Não é? Então isso é um grande desafio, você conseguir entender isso. Né? E a parte técnica realmente nessa função que a gente tem que sempre, a cada obstáculo que você ultrapassa, você se depara com um outro. Né? E também lembrando que sempre que você está fazendo um serviço desses, você também não sabe o que você vai encontrar dentro do edifício também. Não é? Então é uma série de fatores, é um jogo de retalho muito mais delicado, muito mais complexo e que a gente só aprende fazendo, porque a gente também não é ensinado a trabalhar com esse tipo de obra. Então, ou seja, as cicatrizes, as doenças que o prédio tem, as ausências às vezes, né? O prédio foi criado quando não havia uma lista X gigante de tecnologia, ar-condicionado, cabos, fibra ótica, etc. Com certeza, né? Com certeza. E ele é muito complexo também, você também entender qual que é o grau de coisas que você pode fazer. Vamos pegar como exemplo, eu já fiz 2 tipos de retrofit. Por exemplo, eu já transformei um edifício que era um flat, era um hotel, e a gente transformou em edifícios de apartamentos. Esse foi um retrofit muito fácil de fazer, no sentido que era um prédio dos anos 70, 80,
90, e foi muito interessante, porque logo que eu mudei para São Paulo, eu morei provisoriamente naquela região. E toda vez eu passava... Que região era? Dos Jardins, mesmo, ali na Pamplona. Perfeito. E toda vez eu passava em frente desse prédio, eu falava assim, gente, esse deve ser o prédio mais feio de São Paulo. Eu falei assim, eu adoraria reformar esse prédio. Eu tinha uma certa obsessão com ele. E quando esse projeto caiu na minha mão, eu falei, eu já sei o que fazer. Estava muito claro, sabe? Então, tem coisas que são muito curiosas. Mas, por exemplo, fazendo um retrofit desses foi muito simples, por um lado, porque a gente realmente encarou como uma reforma, no sentido de órgãos públicos e etc. E não era um prédio tombado. Não também, é um prédio tombado, Ajuda. entendeu? Agora, quando a gente fala o tombamento, é muito complexo, porque no Brasil, eu entendo que a palavra tombado quer dizer com cair, né? Tem a ver tombo e queda, não é? Então, isso o não prédio tem... tombou. Tombou. Né? Então, quando você fala o tombamento, parece que as pessoas desejam que o prédio caia, entendeu? Porque é muito complexo você mexer nisso, porque, de novo, né, são legislações que não conversam entre si. Né? Então, na minha segunda experiência que eu tive com o retrofit, fazendo o edifício da Melhoramentos, foi uma coisa bem complexa. Porque, primeiro, tinha essa questão que as fachadas eram tombadas e o telhado era tombado. Agora, por exemplo, para mim, conseguir entender o que torna um telhado tombado é uma coisa muito complexa. Né? E aí também começa a entrar em choque as questões culturais da gente ou políticas da gente como arquiteto e o que a lei proporciona a gente fazer. Como, por exemplo, no mundo todo, o que você pensa em tombamento, você vê prédios que eles acabam sendo um híbrido, não é? De uma fachada tombada e de uma característica nova que é inserida nele. Por exemplo, podemos imaginar em Berlim, pega o prédio da KaDeWe, que era um prédio clássico e você tem uma intervenção super contemporânea nele. Não é? Então você já começa a pensar em coisas, nossa, as pessoas poderiam utilizar a cobertura, poderíamos fazer um rooftop, poderiam deixar Parlamento o prédio... em Berlim, famoso, exato, né? O hashtag. O hashtag. Então você começa a pensar em prédios altamente híbridos, até porque é muito interessante essa ideia de você entender que houve um passado, estamos no presente e olhamos para o futuro, né? Mas a gente só tem um tipo de tombamento no Brasil, que é esse tombamento clássico, no sentido de preservar o prédio com todas as suas características originais, né? O que é uma linha que eu imagino que poderia ser discutida com uma pessoa que está fazendo isso, ou um diálogo num grupo menor, mas não isso em formato de lei. Então essa é a primeira definição que eu acho muito cruel quando a gente vai trabalhar. E segundo, porque a gente começa a entrar num território investigativo realmente muito grande, não é? Neste caso, por exemplo, eu já tinha optado justamente por fazer o contrário. Eu falei, deixa eu entender tudo que eu não posso fazer, né? O que não falarem para mim é o que eu posso. Então a gente trabalhou por essa linha, tanto que a gente fez metade do prédio mais contemporâneo e metade do prédio realmente no estilo que ele tinha. Né? E ao mesmo tempo, também quando você falar de recuperar, necessariamente você também não pode criar nenhum outro tipo de intervenção. Para você ter uma ideia, por exemplo, se a gente imaginasse a Lina viva nos dias de hoje e ela fosse fazer do Sesc Pompeia, ela não poderia ter feito nada do que ela fez, entendeu? Porque a legislação hoje em dia não abre a exceção para esse tipo de projeto. Então isso também é uma coisa muito cruel, né? Os próprios correlatos que a gente vê na cidade, que são tão legais, é muito complexo a implantação deles. Parece que a gente não aprende com os projetos do passado, né? Em outros podcasts anteriores, vários arquitetos aqui falaram, olha, o Copan e o Conjunto Nacional hoje não seriam permitidos de jeito nenhum, não seriam aprovados. Com certeza. E o que você falou do Sesc Pompeia também, provavelmente, até porque, por exemplo, o Compresp nem existia ainda nessa época. Exato. Então eu adoraria que a música do Cazuza fosse uma verdade, que o futuro repetisse o passado, entendeu? Porque no nosso caso é o que a gente precisava. Claro. Porque justamente a gente houve tempos disso, mas isso reflete muito uma questão nossa cultural que é muito forte, que é essa intervenção do Estado o tempo todo, não é? Então isso justamente deixa as coisas desse formato, porque sempre que você tenta regulamentar uma coisa, você coloca tanta regra, você acaba também emburrecendo os processos, porque você corta a criatividade. Claro, você acaba estimulando o feijão com arroz,
Porque fazer o prato revolucionário do chefe vai dar trabalho e vai demorar tempos, né, para ser aprovado. Exato. Tanto que, por exemplo, para a gente projetar qualquer prédio, hoje em dia a gente tem escritórios que fazem a parte legal, eles transformam uma parte legal em projeto e depois o prédio chega pré-pronto para o escritório. O arquiteto despachante, quase. Mais ou menos isso. Então, eu uma entendo coisa da muito... lei, eu vou lá e só aprovo, né? Exato, é uma coisa muito estranha, muito complexa e típica num país que tem burocracia, não é? Então, essa questão é uma coisa muito complexa e eu sou muito a favor da desregulamentação disso, claro. Não é? Até porque sempre que a gente fala de investimento, e por exemplo, nós estamos falando de investimento privado, vamos concordar que as pessoas não estão querendo fazer nada que vai causar prejuízo a elas. E para elas não terem prejuízo para elas, também não é interessante elas proporem prejuízo para as pessoas, porque as pessoas não vão querer aquele produto. Então, eu imagino que a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade nessa área. É aquela ideia, eu lembro de uma entrevista com o Alexandre Alar, lá da cidade de Matarazzo, e ele brincava, mas também se lamentava, que construir um hotel do zero ele teria feito em 2 anos, conseguir todas as aprovações para restaurar e intervir no antigo Hospital Matarazzo, levou mais de 6. Então, se parece logo de cara que vai custar 3 vezes mais tempo e dinheiro para você restaurar, retrofitar, reformar, você vai querer construir do zero, né? No caso da Melhoramentos, o que você sentiu que você pôde fazer? Ou seja, apesar de todas essas amarras, o que você pôde inovar, ou seja, que o cliente topou e que os órgãos de preservação deixaram? Nesse caso, o que aconteceu, eu acho que todo arquiteto deve ter uma mania similar à minha. Eu, quando eu entro em qualquer lugar, em todo lugar que eu vou, eu reformo na minha cabeça, automaticamente. E lá foi uma questão também, que a primeira vez que eu entrei, foi assim, engraçado, né? O meio do prédio é a área de serviço. Ele tinha um pátio de serviço no meio. Então, quando eu entrei, já me deu um clique na hora. Eu falei, nossa, o prédio devia olhar para dentro. Ele tinha que ter um pátio, tinha que ter uma área em comum, já que ele é um prédio que ele está totalmente... não tem recusa e nada, ele precisa de uma área de convívio, ele tem que ter alguma coisa que volte-se para dentro, né? Então, para mim, foi uma coisa muito clara, muito simples quando eu olhei. Eu tentei imaginar como funcionavam as estruturas e falei, quer saber de uma coisa? O negócio é manter as lajes, eu falei, e toda a circulação refeita do zero. É o mais prudente a ser feito. E isso funcionou muito bem. Perfeito, perfeito. Vamos falar de sonho, porque este podcast a gente gosta, né, de tentar desafiar aí esse pessimismo que às vezes abate os paulistanos. Sim. Tem muito galpão na cidade. Eu queria te fazer uma provocação, já que você falou de retrofits. Moca, Brás e companhia são cheios aí de lembranças do nosso passado industrial, até um passado industrial recente. E infelizmente, aliás, boa parte desse patrimônio a gente tem que assumir que está abandonado, ou seja, estão lá. Se você for hoje na Moca, você vai ver ali dezenas de galpões. Mas às vezes, até em áreas aí mais valorizadas, o que é comum chega uma incorporadora sem muita criatividade, demole tudo, mantém a chaminé ou mantém uma torre e aí constrói 20 prédios atrás que não tem, aliás, nenhum diálogo com essa torre. O que você vê aí como arquiteto, ainda mais que você falou que quando você vê, você já começa a reformar mentalmente. Quando você vê esse passado industrial, esqueci da Barra Funda ainda tem muitos galpões também. Você imagina aí vários novos usos para esses galpões? Automaticamente. E esse dispositivo legal, eu acho um assassinato. Entendeu? Eu acho tão horrível essa ideia de... parece que você está guardando uma relíquia. Me parece uma relíquia religiosa, essa ideia de deixar uma chaminé, como você disse, um relógio colocado na parede, porque você perde totalmente o contexto. Completamente. Então, eu falo assim, se não é para dialogar, se não é para ter também, ok. Entendeu? Teve a sua época, vamos desmanchar, que todas as cidades são feitas em cima de cidades. Isso é uma coisa muito importante de pensar. E São Paulo tem duas coisas interessantes. São Paulo é uma cidade antiga e é uma cidade nova ao mesmo tempo, que é uma cidade que cresceu muito nos últimos 70 anos, né, disparadamente, e que até antes é uma cidade que tinha um crescimento muito mais vegetativo, vamos dizer. Era um vilarejo antigo e uma metrópole muito recente. Né? Exato. Então, eu também acho super ok que nós estejamos na fase de desmanchar a cidade
cidade e construir cidades em cima. Eu acho que essa ideia muito de, não, vamos sair abraçando tudo e proteger tudo, eu falo assim, não, primeiro, vamos dar a qualidade de vida para todo mundo, vamos ver se as coisas estão no lugar certo, tem muito a se fazer. E o fato da gente ter muito a se fazer é o que, por exemplo, me seduz ser arquiteto nessa cidade. Essa é a parte mais bacana. Não é? Agora, realmente, você pegar também e se colocar nos calçados do empresário, dele chegar e falar assim, puxa, para que eu vou comprar essa briga? Não é? Sabendo que é uma briga tão difícil de você vencer, tão complexa, não é? E que ele tem que apresentar resultado para os acionistas. Ele é uma coisa de doido. Agora, realmente, quando você vê uma iniciativa como Cidade Matarazzo, não é? Eu tenho certeza que aquilo vai ser um vetor. Sabe, eu tenho certeza que isso vai mudar alguma coisa. Ou pelo menos eu sou uma pessoa extremamente otimista e eu acredito sempre em mudanças para melhor. Ou seja, nem que seja por ciumeira, né? Que outros empresários vejam, olha só, tá todo mundo falando de Cidade de Matarazzo, era apenas aquele hospital amarelinho, abandonado. Exato. Infelizmente, uma coisa que nós já conversamos aqui é que as pessoas não aprendem por experiências do passado. Então, talvez, agora a gente provocando essa conversa nova, as pessoas vão conseguir perceber isso tudo que se fala da região da Paulista, toda essa questão de infraestrutura, porque de uma hora para outra você vê que é uma boa ideia, torna qualquer coisa boa. Claro, claro. É engraçado porque a Paulista, né, era uma avenida de palacetes, de uma pequeniníssima minoria, causou muita polêmica a demolição dos palacetes para se construir prédios, primeiro de apartamentos, depois de escritórios, bancos, centros culturais, etc. E hoje a Avenida Paulista é a grande avenida da cidade. A gente compara com a Avenida Brasil, ou com a Avenida Pacaembu, ou com muitos trechos da Avenida Europa, que aí ficaram os palacetes e se tornaram lojas de colchão, laboratórios de análises clínicas, ou até vendedoras de carros, e só, né? Então, às vezes, a gente pensa que congelando a cidade a gente está melhorando, a Paulista é melhor que muitas dessas avenidas aí só de pequenos palacetes. Mas, voltando à pergunta, o que você faria ou sonharia em fazer, por exemplo, com antigas fábricas, antigos galpões, na Moca, no Brás, na Barra Funda? Bem, todo brasileiro sempre namora coisas de fora, vamos dizer. E eu acho isso excelente, que a gente tem que aprender com as boas experiências de todo mundo, as péssimas experiências. E, por exemplo, pensando em Nova York. Nova York é uma cidade que você não pode falar que você conhece Nova York. Que se você fica 6 meses sem ir e volta, as coisas não estão mais no mesmo lugar. Não é? É uma coisa impressionante como uma cidade que está numa ilha consegue se mudar tanto. Não é? E, por exemplo, várias regiões que você vai hoje em dia que tem essa parte, eles não construíram coisas novas, eles começam a requalificar os edifícios, transformando galpões em prédios de apartamentos, apartamentos com áreas mistas, que transformam-se em grandes centros culturais. Isso tipo de coisa dá um movimento enorme. Porque, primeiro, o que as pessoas sempre querem? As pessoas são atraídas pela novidade, as pessoas são atraídas pelos benefícios de estarem no lugar multiuso, estarem no lugar com preço melhor, mais competitivo. Isso é uma chance, não é? E a gente tem esse paradoxo, na verdade, talvez em nome de uma preservação ou de uma tradição, realmente o brasileiro acredita em congelamento. Nós já congelamos até a economia, não é? Então é impressionante essa necessidade que tem de deixar as coisas estáticas, não é? E o mundo, ele sempre vai caminhar para frente. Isso é uma coisa que as pessoas não podem impedir. Então existe muito uma dicotomia a respeito de quem queremos ser, não é? Como a gente quer se ver, não é? E como a gente quer ser visto. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse complexo que a gente tem entre mantenha, não pode mexer e queremos coisas novas, essa conversa tem que estar mais bem equalizada. Você me fez lembrar muito Tribeca, né? Que era um bairro industrial, totalmente desimportante, Nova York, até o início dos anos 80, em onde os antigos galpões e as antigas fábricas viraram apartamentos de luxo, e lofts, e escritórios. Aliás, no mesmo quarteirão tem um hotel, tem ainda escritórios, tem apartamentos com a quitanda e a manicure no térreo, mas a arquitetura foi preservada, mas sem congelar, usando essa palavra que você usou, né? Você não sente em Tribeca que você está num museu,
que você está num bairro congelado. É um bairro super vivo. Agora, também não aconteceu o que aconteceu na Moca aqui em São Paulo, de, vamos preservar a chaminé, e aí derruba tudo e faz aí uns prédios genéricos. Até porque justamente os galpões de Tribeca têm identidade, né? Eles têm história ali em cada tijolinho. Mas eu acho que a primeira coisa é a questão de o zoneamento quanto a esse impedimento de uso misto. Eu fiquei uma época sem trabalhar no mercado imobiliário porque eu fiquei muito frustrado, que eu fui fazer um prédio e o prédio tinha 3 fachadas, dando para 3 ruas diferentes, pela quadra inteira, né? E era 100% murado. E a gente tentou de toda forma romper aquilo. Falava, gente, mas não tem cabimento isso. Eu era vizinho do lugar também. Então, uma fortaleza, né? Exato. Só que eu falei, gente, a rua vai ficar péssima. Porque antes era cheio de pequenos estabelecimentos, não tinha o barzinho, tinha aquela marcenaria de uma portinha, tinha uma série de coisas, só que, bem isso, a rua era viva e cheio de gente. Virou os quarteirões, né, que não tem nada, entendeu? Um muro cinza, triste, e tipo assim, nem para colocar o muro atrás, o recuo pelo menos, que fala, ok, vai ter recuo, vamos deixar então um verde para essa calçada, fica um bulevar, fica uma coisa mais agradável. Uns né? Mas, banquinhos, né? Exato, mas zero, né? Agora, esse que é uma coisa muito interessante, o prédio está 100% dentro da lei. Então, culpar as pessoas que fazem é uma coisa tão simples, entendeu? Agora você sabe que ele está todo certo, com todos os carimbos, com todas as suas aprovações, está 100% dentro da legalidade, entendeu? Então, isso é uma reflexão que eu acho que todo profissional tem que ter, né? Porque é muito fácil sermos críticos e falarmos críticas vazias, né? E não saber aonde que esse tipo de coisa está concentrado, né? Agora, o que me deixa realmente, às vezes, muito triste ou desanimado é que eu vejo que a gente tem que entender que isso vem de um outro ponto. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou disruptivo. Por exemplo, você citou, eu quando fui fazer meu escritório, eu decidi colocar um banco na frente, eu fui assim, escrachado pelos meus colegas, entendeu? Do que acontecer só, você vai ficar gente sentada na frente. Eu falei, então, é para isso que serve um banco, é pra gente sentar na frente. E você vê que engraçado, então, que engraçado como isso parece uma ofensa, as pessoas sentarem na frente do seu lugar. Não é? Por exemplo, eu tenho a esquininha mais movimentada de um lugar que não tem ninguém movimentado, porque não existe um banco para sentar num raio de talvez, sei lá, 500 metros. Não é? Então isso é uma coisa muito interessante, o que atrai, sabe? Então eu vejo senhora sentada, já vi gente com o carrinho, com o neném sentado, obviamente todo mundo que trabalha na região. Isso é uma coisa tão bacana que muitas vezes eu chego e tem uma reunião acontecendo na porta do meu escritório, né? Então isso é uma coisa interessante, você vê como um pequeno gesto, uma pequena coisa já pode ser uma maneira que a gente tem de quebrar esse ritmo tão brutal, entendeu? Que a cidade nos coloca. Claro. Não, e desafiar o famoso feijão com arroz, né? Ou seja, se a gente quer fazer um prédio aí muito criativo, pode enfrentar 1000 barreiras do poder público, fazer o murão alto, que cá entre nós, muro muito alto em São Paulo, atrai os mijadores profissionais, quem quer descartar sofá, móvel velho, etc. Então, gente, muro altíssimo é uma roubada, vamos por mim, é melhor a gente ter aí prédios mais porosos e mais visíveis. Mas é bom também trazer essa criatividade e esse desafio, né? Às vezes, os próprios incorporadores e o poder público não sabem que há esquemas em que você pode driblar ou acondicionar a lei sem cometer nenhum grande crime ou contravenção e fazer algo diferente, né? Um prédio, às vezes, sem grade, com um banco na frente, pode, mas as pessoas tendem a não pensar nele, né, como opção. Todo mundo trabalha no automático, entendeu? Porque o automático não dá trabalho, muito mais simples, muito mais fácil de fazer, não é? Então, eu acho que sempre que a gente tem espaços para a gente conseguir realmente debater isso, fazer as pessoas prestarem atenção, ser mais conscientes da cidade, não é? Aí a gente está fazendo coisas diferentes. Por exemplo, até a gente projetando residências dentro da cidade, eu sempre coloco os muros muito recuados, coloco para trás, que eu falo assim, bem, não tem recuo, vamos jogar o jardim para frente. E aí a gente entra nessa história, realmente deixar a cidade mais leve, porque é impressionante o poder que uma vegetação faz a uma pessoa, entendeu? As pessoas ficam muito mais, elas param para olhar, elas ficam muito mais suavizadas, então a gente tem que tirar realmente essa coisa embrutecida de pequenas prisões, né, no qual nós temos a chave. Né? Essa é a maior ilusão que um paulistano pode viver. Se você pudesse retrofitar um grande prédio de São Paulo, qual você pegaria? O Jockey, para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, é
aquele espaço, entendeu? Aquilo é uma coisa que você pode tentar me convencer, tentar me explicar por que aquilo existe, mas eu acho um absurdo. Naquela localização, não é? A gente sabe que é um complexo, o grande campeão de devedor de IPTU de São Paulo, não é? Pensar então no dinheiro que aquilo deixa de gerar para a cidade, no que aquilo poderia ser, é uma coisa incrível, não é? E sem contar também que é um prédio, que a parte histórica dele é linda e está literalmente tombando o tombamento, não é? Porque vai fazer o que com o prédio, né? Já que o uso dele não é mais propício, isso não existe mais. É uma zona muito cinza aquela. Ali é um lugar que eu adoraria. O que você sonharia fazer ali? Faria um complexo de tudo junto ao mesmo tempo. Eu imagino ali prédio residencial, comercial, coisas que, tipo assim, estruturas como se fossem tubos que interagissem dentro de uma passarela para outra. Eu acho que ali um parque, eu acho que ali é um lugar que, tipo assim, seria assim, a cara de São Paulo. Né? E ainda teríamos até um rio, imagina, navegável na frente. Então eu acho que isso seria a maneira de fazer aquilo aberto. Imagina aquilo lá sem os muros. Não é? Seria uma coisa muito interessante. Uau, com essa nota de otimismo e de viagem, a gente ainda não tinha falado sobre o Jockey aqui no podcast. Eu me despeço do Guilherme e super obrigado. Tomara que muitos ouvintes aí que têm conexões na prefeitura ou no Jockey pensem nessas possibilidades também. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Raul. Até logo.